Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que todos sejam muito bem-vindos. Os que estão aqui presentes, os que nos assistem pela internet, né? E nossos irmãos que estão aqui em espírito também, né? Que sejam todos bem recebidos, acolhidos em nome de Jesus, né? Do amor, da luz e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar os recadinhos da noite. Em primeiro lugar, se puder desligar os celulares, por favor, não é? A gente gostaria de reforçar os recursos que a casa tem, não é? A gente tem um atendimento fraterno, tá? Pode se informar um pouquinho melhor lá na recepção, que é como a triagem, né? Para fazer determinar o tratamento espiritual, né? A água fluidificada, ela fica, a gente toma logo depois dos passes, fica nos copinhos ali, mas em cima da mesa ali, quem quiser trazer a garrafinha de água pode colocar ali para fluidificar também durante a palestra e os passes, tá? Ali em cima da mesa também tem uma caixinha de vibrações, então a gente pode pedir por aqueles que estão precisando de auxílio, mas por um motivo ou por outro não podem ou não querem vir na casa, não é? E tem também uma caixinha de sugestões ali. Tá? Tudo que vocês sentirem no coração que pode ajudar a casa, sugerir para a casa, ou até perguntar, né, questionar, né? Mas se for uma pergunta, precisa deixar o nome e o contato, né, para a gente poder responder. Tá? A gente gostaria de lembrar também da importância de fazer o Evangelho no lar, né? Escolher um dia em casa para abrir o Evangelho. Pode ser até sozinho, né? Fisicamente, porque sozinho a gente nunca está, graças a Deus. E a gente escolhe um dia, em um horário da semana, né? Abre o Evangelho, faz uma leitura, faz uma oração, uma leitura, faz os comentários, né? A vibração e a oração de fechamento. Esse Evangelho no lar ajuda a harmonizar a nossa casa, né? Inclusive dos vizinhos. A gente pede a todos que participem mais, né, dos encontros na casa e as palestras também, quando não puder vir aqui assistir, para assistir, porque fica gravado no Facebook, e para divulgar também, compartilhar as palestras para que mais pessoas possam ouvir. Tá? A gente pode assistir pela internet, mas é muito bom sempre que a gente pode estar aqui reunido. É muito bom. Pela internet é bom e aqui é melhor ainda. E fica o convite também para participar dos cursos que a casa tem. Tá? Porque, na realidade, os passes são um tipo de tratamento, a palestra é um tipo de tratamento, né? Mas o que realmente cura a gente, o que realmente liberta a gente é o conhecimento, é a verdade. Então a gente precisa estudar para expandir nossa consciência. Isso sim vai curar a nossa alma, a nossa chaga. A cura, ela começa no espírito, assim como a doença começa no espírito também. A cura começa no espírito. Tá? Então, se a gente estudar e educar o espírito, né, a gente não vai ter mais doença, não vai ter mais nada. Vai ser muito melhor, tá bom? A gente gostaria de pedir a todos que vibrasse pela nossa irmã Marcela, que vai fazer a palestra de hoje. Nas orações a gente pede mais vibrações, né? Deixa eu ler aqui pra gente a psicografia da noite de hoje. Ela intitula-se Núcleo Milady. Tem tanta gente aqui precisando de ajuda. O trabalho de vocês é muito solicitado e necessário para todas as almas que estão em busca de uma luz.
Vocês são uma peça complementar desse trabalho tão grandioso que fazemos aqui no Núcleo. Queremos agradecer vocês todos por se colocarem à disposição, mesmo com tantos problemas. É preciso cada momento gasto nesse processo. Cada um de vocês se comprometeu muito antes para realizar esse papel. Aos jovens, não desista, ainda tem um longo tempo pela frente. Mantenham a fé, discernimento e esperança por um mundo e futuro melhor. Obrigado por hoje e sempre, Emília. Essa mensagem foi psicografada pela médium Gabriela, aqui na casa, no dia 5 de maio desse ano, tá bom? Agora a gente vai fazer a oração e passar a palavra para a Marcela. Tá? Então, reunidos nesse amor, nessa luz, nessa energia, nessa paz, nessa esperança, e nesse calor que agora aquece o nosso peito, mesmo nessa noite fria, porque Jesus está no meio de nós, pedimos, Pai, a sua permissão e a sua proteção para mais um trabalho na noite de hoje, um trabalho abençoado, um trabalho iluminado, que com certeza nos levará a galgar todo dia um degrauzinho a mais na sua direção. Pai, obrigado pela oportunidade, abençoa e intua a irmã Marcela, e com uma oração de Pai Nosso, a gente inicia os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. A Marcela, por favor. Boa noite a todos. Que as bênçãos do Mestre Jesus esteja com cada um de nós, nos envolva. Vou colocar meus olhos. Bom, então o tema que nós escolhemos para o nosso evangelho de hoje, para a nossa conversa, é apacenta as minhas ovelhas. Então, antes da Páscoa, sabendo Jesus que chegava a sua hora de partir, e após aquele ato tão simbólico que ele teve de lavar os pés dos seus discípulos, como que é para mostrar para nós através das suas ações, que para seguir verdadeiramente o seu evangelho nós precisamos de amor, mas precisamos de serviço e de humildade. Jesus, ele diz para os seus apóstolos que ele está indo para um lugar e que eles ainda não podem segui-lo. Então, sem entender aquela afirmação de Jesus, Pedro questiona o Senhor e fala: Mestre, para onde vais? E Jesus diz: Pedro, onde eu vou, você ainda não está preparado para me seguir. Então, Simão, querendo provar por palavras aos seus companheiros o valor da sua dedicação ao Evangelho, ele diz com ênfase: eu não posso segui-lo? Acaso eu não sou homem? Senhor, por ti eu daria a minha vida. Então Jesus, amorosamente, sorrindo, respondeu: Pedro, a experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade eu te digo que ainda essa noite o galo não cantará sem que me tenha negado 3 vezes. Simão sentiu-se completamente ofendido, ele não esperava essa resposta de Jesus. Então ele diz: acaso, Senhor, me tens por um espírito mau e endurecido? Jesus, mais uma vez amorosamente, responde: não, Simão, eu não te suponho ingrato e nem indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem na terra, ele é muito mais frágil do que perverso. Isso quem nos conta é Humberto de Campos, no livro Boa Nova.
Então Pedro, ele não aceitou essa afirmativa, essas palavras de Jesus. Então logo que o mestre foi preso, como que para demonstrar o seu desassombro e a sua boa disposição em defender o reino de Deus, ele ataca o soldado do sumo sacerdote com a espada, cortando-lhe a orelha direita, que Jesus recompõe, né? E nós temos essa informação graças a João, porque os outros dois evangelistas, Lucas e Mateus, dizem que apenas um discípulo cortou a orelha do servo, mas João, ele dá os nomes, né? Diz que foi a orelha direita e até diz o nome do servo, que era Malco. Então Pedro e João, vendo aquela situação, vendo que a prisão de Jesus era algo consumado, não como tinha passado outra vez quando Jesus resolve voltar para Galileia. Jesus vai até Nazaré e lá ele se declara como Messias, e castigam ele, dão a punição para ele do falso profeta e querem castigar Jesus com a morte. Levam Jesus até o precipício para empurrá-lo de lá. E Jesus sai no meio deles como que a dizer: ainda não chegou a minha hora. Então dessa vez eles veem que é diferente. Jesus, ele se entrega pacificamente. Então os discípulos resolvem acompanhar Jesus de longe para entender tudo o que está acontecendo. A noite cai e eles percebem então que o julgamento de Jesus vai ser popular. As pessoas quem vão decidir, supostamente, o futuro de Jesus. Então João, ele decide ir até Betânia para contar para Maria, mãe de Jesus, o que estava acontecendo. Pedro, ele fica, ele mistura-se ali à multidão e começa a acompanhar aqueles acontecimentos de longe. O clima, ele é completamente hostil, o ambiente, eles estão ali ridicularizando Jesus e rindo dos seus ensinamentos e colocam como se fosse um ladrão vulgar. Simão, ele está se sentindo completamente agoniado, a sua alma está completamente ansiosa. Ele pensa na sua família, na sua esposa, ele pensa em si mesmo. O seu cérebro está ali fervilhando de pensamentos, ele pensa sobre o seu futuro. Ele não sabe o que fazer naquela situação. Quando de repente uma serva se aproxima dele e pergunta: não és tu um dos companheiros deste homem? E Simão responde: não sou eu. Simão então sai caminhando, observando ainda o mestre de longe, e ele entende que a melhor coisa que ele fez foi dizer que não conhecia Jesus, porque como ele poderia ajudar, como ele poderia arquitetar um plano para salvar Jesus se ele dissesse que conhecia o mestre? Mas mais uma vez então alguém chega perto de Simão e lhe questiona: veio socorrer o seu mestre? E ele responde: mestre, eu nunca fui discípulo deste homem. Longas horas se passaram, horas agonizantes, e alguns servos estavam servindo vinho nas bilhas, e um deles apontou para Simão e disse: este é o discípulo que nos atacou com a espada. Simão, ouvindo aquilo, empalideceu-se e respondeu: não, meu amigo, não vê que isso não seria possível? Não sou eu. Assim que Simão termina de falar, o galo canta, e ele lembra-se das palavras de Jesus com grande pesar e grande agonia. Pedro levanta-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela onde o mestre estava, ele o viu contemplando Simão com um semblante sereno, com um semblante tranquilo, como quer dizer: meu filho, as coisas estão difíceis, vão me matar daqui a pouco, mas eu volto domingo. Porque Jesus, ele estava em paz. Jesus, ele carregava dentro de si a paz dos justos. Mas os verdadeiros prisioneiros eram aqueles que estavam do lado de fora das grades. Prisioneiros dos seus pecados, prisioneiros dos seus caprichos, dos seus desejos, das suas más escolhas, prisioneiros das suas consciências. E infelizmente naquele momento, Pedro, ele era um prisioneiro da sua própria consciência. Pedro, aquele pescador outrora tão rude,
agora chorava copiosamente, envergonhado de si mesmo. Mas talvez ali tenha começado mais um grande e importante processo na vida de Pedro, porque todo fracasso, ele esconde dentro de si grandes oportunidades de crescimento, grandes oportunidades de aprendizado. Então, Pedro, muitas vezes, assim como nós, ele resolveu naquele momento acompanhar Jesus de longe. Ele resolveu ser um discípulo de longe. E é isso justamente o que nos faz fracassar. Quando nós, assim como ele, resolvemos apenas ver Jesus de longe, sem que a gente se aproxime verdadeiramente dos seus ensinos, porque a gente gosta, a gente acha bonito, a gente acha interessante, a gente admira, mas a gente não quer se comprometer com Jesus, a gente não quer se comprometer com os seus ensinos. Sempre na primeira oportunidade, ali na primeira dificuldade, a gente se afasta, a gente tem medo do novo, a gente tem medo do que as pessoas vão pensar sobre nós, a gente tem medo de perder as facilidades do mundo, a gente tem medo de perder a pretensa liberdade que o mundo nos concede. E isso é normal, porque nós já estamos há tantas encarnações fazendo coisas erradas que agora a gente se constrange tendo um rumo certo. Mas nós não podemos ceder a isso. Nós precisamos confrontar, mas não confrontar o outro como confrontou Simão Pedro, né? Cortando a orelha do soldado. E Jesus o advertiu dizendo: embainha a tua espada. Acaso eu não hei de beber o cálice que meu Pai me deu? Então, Jesus, ele tinha ali muito firme quais eram os seus princípios, quais eram os seus propósitos. Nós lembramos, né, quando Jesus encontra a mulher samaritana lá no poço, e aí os discípulos voltando da cidade perguntam se Jesus está com fome, e ele diz que não. E eles então questionam: mas quem te deu de comer, Senhor? E ele diz: a minha fome é fazer a vontade de meu Pai. Naquele momento, e neste momento tão crucial, tão doloroso, Jesus, ele não afasta o cálice. Jesus, ele é firme no seu propósito. Então nós devemos confrontar, mas confrontar a nós mesmos. Combater esse bom combate que acontece dentro de nós. Nós precisamos combater o nosso orgulho, nós precisamos combater o nosso medo, combater quem nós somos, para dar lugar a quem nós podemos ser, para dar lugar a quem Jesus quer que a gente seja. Por isso nós precisamos ser discípulos de perto. Nós não podemos mais ser aquele discípulo que vê Jesus de longe e apenas acha os seus ensinamentos bonitos e interessantes. Precisamos começar a nos comprometer e a colocar em prática. Nós lembramos das palavras sábias de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, dizendo: se eu ainda quisesse agradar aos homens, eu não seria servo do Cristo. Então nós precisamos ter em mente a quem nós queremos agradar, a quem nós estamos servindo, o mundo ou a Jesus. Porque seguir Jesus é muito difícil. É muito fácil a gente ler o Evangelho. Ler o Evangelho é lindo, porque a gente vê tantas dores que se transformaram em superação. Nós vemos tantos testemunhos de fé, de amor, mas quando nós vamos praticar, aí dói, porque nós vamos deixar a teoria do outro, nós vamos deixar ali o testemunho do outro para que a gente comece o nosso próprio testemunho, para que a gente comece a carregar a nossa própria cruz. E aí sim inicia o nosso processo de cura, o nosso processo de desenvolver o nosso espírito. E é justamente nesse processo que nós vamos nos conhecendo e nós vamos mexendo ali em lugares que antes estavam quietinhos, e nós vemos que mexer ali dói. Nós vamos entendendo o que em nós é fraqueza, o que em nós precisa ser modificado, para que finalmente a gente pare de negar Jesus, para que finalmente a gente pare de dizer que não temos parte com Ele, que nós não conhecemos Jesus. E todo esse processo, ele realmente machuca muito o nosso ego, porque nós vamos deixando para trás coisas que nós estávamos habituados a fazer, coisas que para o mundo realmente são normais. Mas esse processo, apesar de doloroso para a carne, engrandece muito o nosso espírito.
Jesus, quando ele reúne os seus 12 apóstolos e quando ele senta à mesa com os publicanos e com os considerados pecadores, ele quer nos ensinar várias coisas. E uma das coisas que nós acreditamos que Jesus quer nos dizer é que a mudança do ser é possível. A nossa transformação moral através do Evangelho, ela é possível, porque nós vemos tantos pecadores, né, como se dizem, mas que faziam mal para si mesmos. Eles se transformam quando eles deixam a luz do Evangelho entrar nos seus corações. Eles se transformam e ressignificam a sua vida. Então, esse processo, ele é verdadeiro, ele existe. Mas Jesus também quer nos mostrar que o aspecto exterior, ele nem sempre denuncia a realidade. Então, aquelas pessoas que muitas vezes nós víamos no Evangelho, ou que nós vemos hoje em dia, que para nossos olhos físicos são feios, né? São pessoas mal vestidas, os leprosos, mas espiritualmente nós não sabemos o tamanho daquelas pessoas. Como, por exemplo, os fariseus, que sabiam tanto da lei e bem vestidos e cheios de autoridades, mas que muitas vezes eles eram mendigos de luz. Então, Jesus ele vem para nos mostrar, né, que o reino de Deus ele não vem com aparências exteriores. Ele mesmo já nos disse isso. Então, os mais próximos de Jesus, eles eram pessoas simples, pessoas que tinham medos, que tinham problemas, que tinham questões internas a serem resolvidas, assim como nós. Por isso que a gente consegue se identificar com o Evangelho, porque não eram santos, não eram anjos. Jesus ele não vem para esses, Jesus vem para nós, para os pecadores, para os doentes. Então, quando nós falamos de Simão Pedro, que negou Jesus, quando nós falamos da personalidade de Simão Pedro, aquela personalidade complicada, intransigente, rude, aquela personalidade que não gostava de obedecer ordens, que tinha dificuldade em perdoar, a gente se identifica. Muitos de nós nos identificamos com a personalidade do velho Simão Pedro, mas o Evangelho transformou ele em um novo Simão, amável, humilde, resignado e obediente ao Senhor. Então, se hoje nós nos identificamos com o velho Simão Pedro, nós também precisamos nos identificar com a sua transformação, que é real e que é possível, porque Simão, ele mudou, né? Ele ressignificou toda a sua existência. Então, nós precisamos lembrar que Jesus, ele está nos esperando. Ele nos espera não em outra vida, não em outro mundo, não no dia do juízo ou no dia da nossa morte. Jesus, ele está nos esperando aqui e agora, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, para nos mostrar que nós podemos ser muito maior e que nós podemos ser muito mais felizes. E ele está nos ajudando a conquistar essa felicidade, ele está nos ajudando neste caminho, porque esta é a proposta do Evangelho, de sermos uma versão melhor de nós mesmos, de usarmos tudo que nós temos, tudo que nós sabemos, todas as nossas potencialidades na direção certa. E foi isso o que Jesus mostrou para Pedro. Pedro, ele continuou tendo aquele temperamento apaixonado, mas agora ele direcionou para o bem, para o Evangelho, para o alvo que é Jesus. Então, Pedro, ele deixou de ser simplesmente um pescador de peixes e se tornou também um pescador de almas. E Jesus, então, por ver além no Simão, ele vê também muito além em cada um de nós. Jesus, ele não viu o Simão, aquele pescador rude, né? Ele enxergou muito além. Quando Jesus questiona os seus apóstolos, ele diz: que dizem ser o Filho do Homem? E aí alguns respondem, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E ele responde: e vocês o que dizem? Então Simão, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, muito alegre, responde: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem o sangue e nem a carne que te revelou isso, mas sim o meu Pai que estás no céu. E aí Jesus diz assim para Pedro: e eu te digo, tu és Pedro,
e é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. Ele diz: eu te darei a chave do reino dos céus. Então Jesus, ele sabia ainda que Pedro passaria por diversas provações. Ele sabia que Pedro negaria, mas ele não estava vendo agora, ele estava vendo as potências do Pedro no futuro. Por isso que ele confiou. E é assim que ele vê também cada um de nós. Ele sabe tudo que nós poderemos ser, por isso que ele confia em nós. Por isso que ele continua, a nos alimentar espiritualmente. Ele sabe que nós somos capazes. Portanto, por mais que a gente tenha negado o Senhor tantas e tantas vezes, por mais que a gente ainda o negue, pelos nossos caprichos e deixando para depois a caridade, o perdão, por mais que a gente ainda dê vazão para maledicências e para tantas corrupções, o Senhor, ele continua nos esperando e confiando em nós, assim como ele fez com Pedro, porque o amor de Jesus, ele é paciente, ele é bondoso e ele nos espera. Ele não planta a semente hoje e espera já frutificar. Ele tem essa paciência. Ele compreende os nossos caminhos. Então, após a crucificação e após Jesus aparecer para Maria de Magdala, para os apóstolos, ele aparece pela terceira vez agora lá no rio Tiberíades. E após eles verem e reconhecerem Jesus, eles sentam com o mestre ali em volta da fogueira, assam o peixe que eles haviam pescado. E como era do costume, como Jesus gostava de fazer, ele reparte o peixe, reparte o pão, dá aos seus discípulos para alimentá-los. E após a refeição, Jesus ele volta-se para Simão e pergunta: Pedro, filho de João. Em algumas traduções antigas era filho de Jonas, As traduções mais novas falam como filho de João. Pedro, filho de João, tu me amas mais do que a esses? E Simão responde: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus responde: alimenta os meus cordeiros. Novamente Jesus volta para Simão e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E Simão responde: tu sabes que te amo. E Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Jesus então diz pela terceira vez: Simão, tu me amas? E Pedro então entristeceu-se, porque o Senhor já perguntava a terceira vez a mesma coisa. E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que te amo. Então Jesus responde: alimenta as minhas ovelhas. Então Jesus ele pergunta 3 vezes, como que para anular aquelas 3 negações de Pedro. Mas ele pergunta por algo muito além disso. Jesus ele não pergunta se Simão estudou isso ou aquilo, se formou nisso ou naquilo, se tem posses. O que Jesus quer saber é se Simão ama o bastante, se Simão está disposto a amar o bastante, porque todos os ensinamentos são importantes, todo o estudo é importante, mas só é eficaz se a gente tiver amor. A gente pode falar muito bem, a gente pode escrever as mais belas palavras, a gente pode ter influência, muito dinheiro, mas se a gente não tiver amor, o que nós temos de verdade? O que nós temos de real? É como Paulo diz, nós podemos ter todos os dons, todos os talentos, mas se nós não temos o amor, nós não temos nada. Porque o amor é capaz de resolver todas as dificuldades. Quem ama abençoa, quem ama cuida, quem ama cura, quem ama perdoa, porque quem ama enxerga Deus em todas as criaturas, então é capaz de ajudar. Não desiste, tem paciência, assim como Cristo tem com todos nós. Então esse pedido de João, aliás, esse pedido de Jesus para Simão, ele quer saber se ele está disposto a amar, porque Jesus ali está entregando toda a sua igreja para ele. Jesus está entregando tudo o que ele fez para que Simão seja como um continuador, porque depois Simão seria chamado de pai por muitos. Simão seria o responsável por todo aquele colégio de apóstolos. Então, por isso que Jesus quer saber se ele está disposto, se ele ama. Então, este pedido estende-se a cada um de nós que já fomos iluminados pelo Evangelho Rede Vivo, cada um de nós que bebe da fonte de água viva que é o Cristo.
todos nós já somos compulsoriamente considerados trabalhadores de Jesus. Então, se nós amamos, nós vamos apacentar as ovelhas do Cristo, não com violência, não com gritos, não com castigos, mas com amor, dando alimento espiritual que sustenta todas as criaturas. Quem ama apacenta porque ajuda sem julgar, porque se coloca ali como um trabalhador fiel da verdade e do bem. Então, apacentar as ovelhas é alimentar a boa parte que existe em todas as criaturas, trabalhando e esperando, e compreendendo que quem dá o crescimento é sempre o Senhor. E Pedro, ele compreendeu isso, né? E o que nós temos hoje, o que aconteceu ali no cristianismo primitivo, nós devemos a Simão Pedro, né? O Paulo de Tarso que nós temos hoje, nós devemos a Simão Pedro, por conta das suas boas resoluções, dos seus bons conselhos, por conta do seu amor, por conta de todo o seu testemunho. E ele escreve isso na sua primeira carta. Ele diz: apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado. E qual é esse rebanho que Pedro diz? O rebanho é a nossa família, são os nossos amigos, são todas aquelas pessoas que Jesus nos confiou, que Jesus colocou nos nossos caminhos. Então nós precisamos aprender com Simão Pedro, mas agora com o novo Simão Pedro, né? A não mais negar ao Senhor, a nos colocarmos disponíveis para o trabalho, a sermos discípulos de perto, aqueles discípulos que ouvem o chamado do Senhor e que colocam em prática, por mais difícil que seja. Então, para que a gente possa finalizar a nossa conversa de hoje, nós queremos ler um poema de Casimiro de Cunha, que o título é Avante, Irmãos. Que é isso que nós precisamos para conseguir seguir Jesus. Nós precisamos ir adiante sempre, com fé e com coragem. Então ele diz o seguinte: amigos, enquanto o mundo se despedaça no mal, procuraremos no Evangelho a luz espiritual. Façamos do Espiritismo com Jesus no coração a bússola da verdade em nossa religião. Há tropeços no caminho, perseguições, morte, cruz. Em meio da tempestade, guardai a paz de Jesus. Pela ofensa, pelo espinho, jamais odieis ninguém, que em nossa doutrina amada resplandeça o sol do bem. Em toda a luta na terra, lembrai-vos, amigos meus, que sois servos do Evangelho, em nome do amor de Deus. Muito obrigada. Boa noite. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus e a Jesus e a irmã Marcela, que preparou essa palestra com amor e com carinho, aos bons espíritos que a inspiraram, aos benfeitores dessa casa. Agradecemos a Deus pela proteção, pela oportunidade, pelas bênçãos da palavra do Evangelho. Que sejamos cada dia mais humildes, mais servos de Deus, trabalhando com amor para a nossa evolução e para a evolução daqueles que caminham junto com a gente. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe a cada um conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento. Abençoe essa casa, abençoe os trabalhos dessa casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Com uma oração de Ave Maria, a gente encerra essa parte e na sequência a gente fará os passos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, e graças a Deus. Amém.